De volta aqui com o Jornal Regional, agora na bancada, Dr. Carlos Alberto Hitzmann, juiz eleitoral da comarca de Araucária. Bom, doutor, primeiramente, uma boa noite e a gente quer manifestar aqui a nossa satisfação de estar recebendo o juiz eleitoral nesse momento que certamente é de muito trabalho ali no Fórum Eleitoral. Boa noite. Boa noite, Caio. Eu que quero agradecer essa oportunidade. Acho que nesse momento de eleições é sempre importante que a Justiça Eleitoral esteja em pleno contato com a cidade, com os eleitores, com os candidatos, né? Sobretudo trazendo os esclarecimentos necessários para que se possa compreender muito mais como é que é esse chamado processo eleitoral. Então, essas oportunidades sempre são muito importantes para que nós possamos fazer esses esclarecimentos. Gostaria de começar falando justamente por um assunto que o senhor tem tocado nas reuniões que eu tive a possibilidade de presenciar, em que o senhor diz que há sim uma legislação específica para as eleições, mas nós temos uma Constituição, temos um Código Brasileiro de Trânsito, ou seja, temos uma gama de normas que regem a sociedade e que não podem ficar de lado nesse período, né? Sim. Nós somos um país das leis, né? Então, a nossa legislação ela é muito extensa. Nós temos leis para tudo quanto é tipo de coisa. E no eleitoral não seria diferente. Então, temos uma legislação específica para o processo eleitoral, para as eleições, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, como é que você prepara uma eleição. Porém, nós não podemos nos esquecer que nós temos outras legislações que regulam outras atividades, mas muitas delas têm conjugação direta com o processo eleitoral. Então, aqueles exemplos que eu sempre trago, quando nós tratamos da propaganda eleitoral por carros de som, nós não podemos esquecer que há uma legislação de trânsito, né, que vai regulamentar o tráfego de veículos e bem como esses veículos devem trafegar. Então, obviamente que não se pode utilizar um carro de som sem que ele esteja apto a trafegar. Ele tem que estar com todos os instrumentos de segurança em dia, ele precisa estar com toda a parte de documentação regularizada, né, porque senão nós, num primeiro momento, talvez não estejamos violando a regulamentação eleitoral especificamente, mas nós estamos violando uma outra regra, que no caso é o Código de Trânsito. E aí podemos conjugar essas duas legislações e verificaremos então que a propaganda eleitoral não está sendo levada a efeito de maneira correta. Bom, doutor, o senhor tem realizado uma série de reuniões, né, feito algumas palestras. Como é que tem sido a receptividade? Nessas palestras o senhor tem deixado muito bem claro que o senhor está aqui justamente para fazer cumprir a lei, né? É essa a sua função, né? Como é que tem sido essa receptividade? Como é que o senhor tem sentido esse início? Até porque a coisa, em termos de campanha eleitoral, não esquentou ainda. Sim. Nós sabemos sempre que o processo eleitoral ele mexe com todas as pessoas, né? Principalmente aqueles que estão envolvidos nas candidaturas. Não só os candidatos, mas os cabos eleitorais de uma maneira geral. Então, eu acho sempre importante que nós possamos ter um contato direto com essas pessoas, né? Que nós possamos reuni-las, que nós possamos mostrar para todos qual é o nosso entendimento, para que o nosso trabalho seja transparente, para que ninguém depois venha dizer: ah, mas eu não sabia que funcionava assim. E eu tenho ouvido muitos comentários de que nessa eleição tal situação não vai ser permitida. Nessa eleição o juiz está proibindo isso. Mas isso não é verdade. Sempre foi assim. Né? A legislação eleitoral, embora a cada ano tenha uma modificaçãozinha pequena, em termos de contexto, ela há muitos anos ela é a mesma. Né? As condutas permitidas e aquelas não permitidas, em regra, são sempre as mesmas. Então eu tenho visto muito espanto das pessoas: agora não vai mais poder fazer isso. Não, na verdade nunca pôde fazer isso, né? O que a gente está tentando é trazer esses esclarecimentos. E até este momento eu tenho sentido uma boa receptividade, não só dos partidos, das coligações, dos seus representantes e dos candidatos.
É certo que muitas vezes eles não aceitam muito aquela situação, mas compreendem que esse é o nosso trabalho, né? Compreendem que a legislação precisa ser aplicada e compreendem que o destinatário de tudo isso é o eleitor. Então precisamos respeitar os eleitores. O eleitor precisa ser respeitado. O eleitor precisa saber o que o candidato pode ou não pode fazer, né? Ele não pode ser vítima de um processo não desse. Não pode. E como é que eu vou querer depois um representante meu, seja na prefeitura, seja na Câmara de Vereadores, que sequer cumpra a legislação eleitoral? Então, será que ele vai cumprir depois o restante da legislação, que ele estará afeto no dia a dia de trabalho? Então, é por isso que a gente faz esse contato e procura esclarecer as pessoas. Mas a receptividade até este momento, como você bem disse, sequer começaram as eleições, né? A gente sabe que a tendência é que quanto mais próximo ao dia da eleição mesmo, os ânimos ficam um pouco mais acirrados. Mas esse nosso trabalho é de prevenção, né? Exatamente para mostrar para todos que não há necessidade de nós chegarmos a extremos, né, por conta de uma eleição. Dr. Carlos Alberto, entre as suas funções está deferir ou indeferir candidaturas. Não quero entrar aqui no mérito, evidentemente, porque quando o senhor afixa lá no fórum a sua decisão, ela já vem explicada por que aconteceu. Mas até para o nosso telespectador, que é absolutamente leigo no assunto, nós tivemos duas situações que chamaram a atenção, uma com relação a uma coligação para vereadores e uma para prefeito, né? Quando o senhor acabou indeferindo essas candidaturas, e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como isso funciona. Sim, então a primeira etapa do processo eleitoral, ela se encerrou domingo, né? Para nós aqui da primeira instância, que era o prazo máximo que nós tínhamos para julgar todos os pedidos de registro de candidatura. É claro que aqueles em que houver recurso, o prazo vai mais além e nós ainda teremos que aguardar um certo tempo. Mas da nossa parte aqui nós conseguimos então atingir a data limite e resolver todas as questões que foram trazidas. Mas desde o início eu deixei muito bem claro, não é o juiz que defere ou indefere, é o próprio candidato que se apresenta para o pleito eleitoral cumprindo ou não cumprindo os requisitos, né? Então, há uma inversão às vezes, né? O juiz indeferiu. Não, o juiz não indeferiu. O juiz fez a análise dos requisitos exigidos pela lei. Quem preencheu os requisitos tem a sua candidatura deferida. Quem não preencheu os requisitos tem a sua candidatura indeferida. E foi dessa maneira que nós nos conduzimos e sempre deixamos muito claro que seria assim desde o início, né? É importante nós esclarecermos que, com relação a esta coligação que não foi dada como habilitada num primeiro momento. Então, o processo eleitoral, ele é diferente, por exemplo, do processo criminal, do processo civil, né? Ele é um misto de natureza administrativa e um misto de natureza jurisdicional, né? Então, tudo aquilo que é administrativo, as regras são mais flexíveis, são menos rígidas, né? E obviamente que essa coligação ela tinha cometido um equívoco. Ela não tinha cumprido a legislação conforme a legislação determinava. Como nós temos uma data limite, então é óbvio que a possibilidade de correção ela tem um limite também no tempo. Perfeito. Né? Foram dadas as oportunidades de correções, mas chega num determinado momento que não há outra forma. O juiz tem que se manifestar pelo deferimento ou pelo indeferimento. E como não foi sanado o vício apontado, foi indeferida, né? Mas como é uma questão de natureza eminentemente administrativa, que pode a falha ser sanada, como vieram a sanar a falha, então acabamos reconsiderando aquela situação. Se fosse uma decisão de cunho jurisdicional, como esses processos onde tem a impugnação de outra parte, aí as regras são mais rígidas e não há possibilidade de reconsideração. O que há é, às vezes, a não aceitação da decisão judicial e por isso é que existem os recursos, não é mesmo? Para que aquelas pessoas não satisfeitas interponham os recursos corretos. Então, é essa a grande diferença.
Aquilo que era somente administrativo, a gente flexibiliza mais. Aquilo que tem um cunho jurisdicional, quem não se satisfez com a decisão tem que buscar a via recursal. Doutor Carlos Alberto Rissmann, eu gostaria de aproveitar essa sua presença aqui e, assim, após o intervalo comercial, nós continuarmos essa conversa falando mais especificamente para o eleitor, para a sociedade civil. É possível? Sim, como não? Nós vamos então ao breve intervalo comercial e logo em seguida a gente volta para a segunda parte dessa entrevista aqui na bancada com o juiz eleitoral de Araucária.